Oi pessoal, hoje eu apresento a vocês aqui na Casa na Arte a segunda dica para que a gente incentive a leitura infantil. Vamos nessa? Olá pessoal da Casa na Arte, bem-vindos e bem-vindas, tudo bem por aí com vocês? Hoje eu gostaria de apresentar mais uma dica para que a gente possa fazer com que as nossas crianças leiam um pouquinho mais. Não à toa eu tô aqui nesse cenário hoje muito mais poluído, né? Vocês perceberam, mas é para justamente tentar mostrar um pouquinho da solução que eu encontrei aqui em casa para respeitar justamente essa dica de número 2, que é a dica que eu apresento agora aqui para vocês. Se você perdeu a primeira dica, confere depois aqui no nosso canal. É um vídeo também bem legal, que é a primeiríssima dica que a gente apresentou no mês passado, que é uma dica mais geral e que serve para a gente começar a enfrentar esse nosso desafio. As crianças leem pouco se a gente também não dá uma forcinha, uma ajudinha e começa a estimular um pouquinho esse hábito. A leitura, ela pode se tornar um hábito, né, muito presente na vida das crianças desde bem cedinho. O ideal é que comece quando eles ainda são bebês, mas se você já tem filhinhos mais velhos, enteados, sobrinhos, netos aí, e eles já estão mais grandinhos, ainda assim eles podem começar a ler muito mais e talvez deixar de fazer outras coisas que viciam e que são nocivas até à saúde, né, física, mental e emocional das crianças. Então o nosso papo hoje é sobre leitura. Eu vou apresentar a dica de número 2 e também fazer com que vocês vejam aqui na minha casa alguns cantinhos e soluções que eu encontrei para poder cumprir com essa dica. Já que eu tô falando dela, eu vou mostrar aqui mais ou menos como é que funciona na minha casa, inclusive até a bagunça, né? Vocês vão conseguir acompanhar aqui hoje. Então já se inscrevam no canal e curtam este vídeo se possível, porque eu acho essa dica ajuda bastante, principalmente quem está enfrentando aí esse desafio e tem essas dúvidas, e a gente tem que justamente trocar essas experiências e ideias. Qual é a dica então que eu gostaria de apresentar a vocês nesse vídeo hoje? Sempre deixem os livros muito perto das crianças à vista, ou seja, os livros não podem ficar em lugares difíceis, lugares de difícil acesso, em prateleiras muito altas, lá no fundão daquele baú de brinquedos, da caixa organizadora que fica no quarto das crianças, ou no fundo do armário e todas as roupas em frente. Ou seja, ganhe um livro de presente ou compra um livro, vê que o bebê ou a criança não teve muito interesse por aquilo e guarda com tanto carinho, com medo que aquilo seja muito manuseado, folhado e até estragado, né? Porque em algumas situações isso pode acontecer. A gente faz disso um objeto às vezes assim tão, né, raro e que merece ser guardado e fica muito guardado a 7 chaves inclusive. E daí, se a criança não tem acesso, ela realmente vai se sentir o quê? Desestimulada a pegar. Então eu aqui em casa tive que encontrar esta solução que vocês veem aqui justamente por causa disso. Porque eu cansei de ser chamada pelo meu filho para ter que pegar o livro que ele queria. Por quê? Porque isso não era uma biblioteca infantil. São prateleiras altas, muito longas, enfim, que já ficam num outro ambiente que é também de sala de TV, vocês veem a TV aí. Ou seja, tudo estava dificultando que ele sozinho pudesse pegar. Só que eu reparava que às vezes quando eu estava ocupada fazendo alguma coisa, entretida em algum afazer ou mesmo trabalhando em casa, porque durante a pandemia eu assumi, né, um trabalho home office full time total, dando aulas remotas em casa, como muitos aqui também, acredito eu, devam ter trabalhado online e conviveram ainda mais com os filhos e os filhos sem poder ir às escolas, né, no início da pandemia. O que aconteceu? Eu percebia que ele pedia para que eu pegasse os livros e os livros não estavam de fácil acesso. E eu fiquei com muito dó de dar embora, né, e de me desfazer dessa cadeirinha que ele usou até os 3, 4 aninhos, porque ele é bem alto. A cadeirinha foi ficando pequena e eu não me desfiz da cadeirinha, aproveitei a cadeira para criar uma prateleira inexistente, né, que não existia no projeto aqui das prateleiras e da biblioteca, só para que ele pudesse acessar. Então, nesta altura, assim, ele consegue todo dia fuçar e pegar os livros que ele deseja, fica muito mais fácil e aí não fica dependendo do adulto, eles se sentem mais estimulados, eles veem que os livros estão ali, os livros ficam olhando, né, para eles e chamando, e isso faz com que eles, então, daí leiam muito mais. Então, a dica é, né, e as possíveis soluções, sempre deixar ou em prateleirinhas bem baixas
no quarto e não aquelas que ficam lá quase no teto. Deixar numa caixinha separada de alguns brinquedos, mas que eles sempre encontrem e vejam, claro, para que eles fiquem na superfície, ali, à tona, né? Chamando aquelas mãozinhas e olhos curiosos e ávidos para que sejam encontrados. Ou em gavetas específicas para isso. Eu vou mostrar duas que eu tenho aqui em casa, inclusive num ambiente que não é o quarto. A criança às vezes tem o quartinho próprio, às vezes não, né? Mas a gente sempre tem ou um armário com as roupas, ou cômoda, ou gavetas, o que quer que seja, onde a gente guarda ali os pertences. A gente pode deixar os livros num quarto, pode deixar os livros na sala, como por exemplo eu tenho aqui, mas eu acabei encontrando, pela necessidade mesmo, pela demanda, a oportunidade de deixar todos os gibis, praticamente todos os gibis do meu filho, num outro ambiente muito mais inusitado que vocês vão ver agora. E aí, pessoal, aqui estamos no banheiro, porque aqui nesse gabinete do banheiro, nesse armário, eu tenho também aqui uma gaveta onde a gente acaba guardando também gibis e revistas. Mas isso é uma outra história que também vai render um vídeo bem bacana. É que tudo começou quando o Theo ainda não lia. Eu lia para ele muitas vezes quando ele precisava vir ao banheiro e casou muito com a época em que ele estava desfraldando. Então a leitura, pelo menos aqui em casa, ela também funcionou como um gatilho, um recurso e uma facilitadora aí do desfraude dele. Então eu vou contar essa história com calma num outro vídeo específico, mas aqui a gente também guarda gibis e revistinhas e tal, e também tá meio bagunçado, eu sei, mas é o território dele, em que ele pode mexer porque ele conseguiu adquirir um hábito de ler nesse momento em que ele chega da escola no fim da tarde, ele vem ao banheiro, aqui ele pega um gibi, uma revista, ele folheia, dali ele vai pro banho, né, e já tem esse ritual, digamos assim. Então, aliou um pouquinho o hábito da leitura nesse caso com esse hábito da higiene pessoal, dele vir, dele tomar o banho, enfim. Então, vocês podem até me perguntar, pô, Vanina, mas a revista, o livro não fica assim com mau cheiro, não tá úmido, não pega umidade, colocar em banheiro, a gente evita colocar essas coisas em banheiro, eu sei. Aliás, aqui numa cidade litorânea, tudo tem umidade por toda parte. Então, lá na biblioteca que vocês viram também tem muita umidade, os livros não resistem e eles ficam realmente amarelados, com manchas, enfim. Também é uma outra história. Eu acho que tirando um pouquinho essa desvantagem, é claro que eu sempre deixo às vezes a gaveta um pouco aberta, arejo, tento limpar, enfim, para não pegar muito cheiro. Por isso eu deixo só gibis mesmo e livrinhos que já tem esse papel assim, que se preservam por menos tempo, que são menos duradouros, né, num certo sentido, porque os gibis são com papel jornal, mas isso fez com que ele nessa pausa, nesse diminuir um pouco o ritmo, se preparar para descansar, cumpriu a rotina, o dever, a escola, voltou para casa, vai tomar um banho, vai descansar, é um momento também de leitura e é um momento para relaxar, para ele poder ficar também assim mais à vontade e tal, fazer o que precisa fazer aqui no banheiro. Então até esse cantinho a gente encontrou, tem muito a ver com leitura e que tem muito a ver também com outros hábitos que a gente pode adquirir na vida e que eu prometo gravo um vídeo a esse respeito. Bom, pessoal, e como nem todos os livros, né, do Theo cabem ali naquela cadeirinha, eu aproveitei também esse móvel, que é um gaveteiro, que tem algumas gavetinhas aqui, para que ele pudesse guardar pelo menos os livros menores e os gibis. Então tá bagunçado, não tá arrumado, porque ele sabe que isso aqui é território dele, são só gavetas dele que ele usa e pega o que ele bem entende, mas aqui ele encontra livros menores que às vezes até a escola indica como sugestão de leitura. Opa! Detalhe, tava de ponta cabeça. Os almanaques que ele sempre lê. Eu canso de arrumar, de empilhar e eu sei não adianta, né? Mas assim, essas revistinhas menores, almanaques, todos os gibis. Esse livro é incrível, ele adora, vou falar sobre ele e outros títulos parecidos em outros vídeos aqui. Não percam, se vocês quiserem, vale a pena acompanhar. Enfim, essa já é uma possibilidade aqui nessas gavetas de organizar da forma como eu comentei, para que eles fiquem muito à mão e muito acessíveis. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa segunda dica de leitura infantil aqui na Casa na Arte e aguardem os próximos vídeos, com certeza eles virão com mais dicas aqui. Deixem aí nos comentários, não se esqueçam as dicas que vocês têm, que vocês gostariam que eu gravasse pra gente trocar essas experiências, tá bom? Um forte abraço, até o próximo vídeo!